Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 20, parte 2. O que eu estou fazendo aqui? Perguntou a mesma ao deixar a reunião, e Desirée surpreendê-la. Disse que tinha adorado o novo guarda-roupa, mas queria saber se Tammy não poderia conversar com Oscar de la Renta sobre fazer um figurino exclusivo para ela. Adorava as roupas dele. Um mês antes, vestiam-na com a arara de liquidação da Payless, e agora queria que Oscar de la Renta desenhasse suas roupas. Eram todos loucos. Vou tentar, Desi, mas talvez este não seja o tipo de programa para ele, em especial se os participantes saíssem algemados depois de cada programa. Tiveram um incidente menos traumático no dia anterior, quando minha esposa socou o marido no ar e quebrou-lhe o nariz. Foi sangue para todo lado. A plateia rugiu de puro deleite. Adorei seu vestido hoje. Eu também, disse ela, parecendo satisfeita. Adorei o de ontem também. Mas aquele idiota o deixou cheio de sangue. Tudo o que eu disse nos bastidores foi que pensava que a mulher dele era lésbica. Não esperava que ele dissesse isso no ar. Além disso, ela me disse que era, só não queria que ele soubesse. Daí, ele diz que sabe, e ela quebra o nariz dele no ar. Vai entender, disse Desirée, parecendo impressionada. Espero que consigam tirar o sangue do vestido. Ela tinha acabado de acrescentar uma cláusula ao contrato que lhe permitia ficar com o guarda-roupa de trabalho. Não era surpresa querer que Oscar agora desenhasse suas roupas. Tammy teria gostado de ganhar roupas também. Em vez disso, trabalhava de agasalho, jeans e Nike na maior parte do tempo. Precisava se sentir livre para se locomover, e havia muita caminhada envolvida no programa. E vai entender, concordou Tammy, pensando consigo mesma que a psicóloga era doida. Mas apesar disso, conseguiu mais 2 patrocinadores nas 2 semanas seguintes. O programa estava disparando ao estrelato, o que era constrangedor, e a Variety estava atribuindo o sucesso a ela, o que era pior. Esperava passar despercebida nesse emprego, mas isso não estava acontecendo. Seus antigos amigos de Los Angeles começaram a ligar para perturbá-la pelo que estava fazendo em Nova York. Pensei que tinha ido cuidar da sua irmã, disse um deles, e vim. Então o que aconteceu? Ela está na escola e eu fiquei entediada. Bem, não vai ficar entediada nesse programa. Não, provavelmente vou acabar na cadeia. Duvido. Provavelmente vai acabar dirigindo a emissora de TV um dia. Mal posso esperar. Pior ainda, o Entertainment Tonight lhe solicitou uma entrevista logo após o marido ter puxado a arma contra o apresentador, e Irving quis que ela aceitasse. Tammy tentou ser breve e digna, o que foi um feito espetacular. E para piorar, no dia seguinte, o apresentador a chamou para sair. Tinha 55 anos, havia se divorciado 4 vezes e tinha coroa nos dentes do tamanho de chicletes, além de um aplique de cabelo horroroso que fizera no México. Havia sido um ator de novelas, inexpressivo quando jovem e halterofilista. De longe ele parecia decente, mas de perto era pavoroso. E era um cristão renascido, o que era um pouco intenso demais para ela. Preferia sua espiritualidade em doses menores
e ele lhe entregava regularmente panfletos religiosos sobre a salvação. Talvez ele precisasse disso para encarar o risco diário de ser baleado. É muita gentileza sua, Ed, mas a minha política é nunca sair com os homens dos programas em que trabalho. É muito conturbado se as coisas não dão certo. Por que não dariam certo? Sou um ótimo sujeito. Ele abriu um grande sorriso. Possuía 7 filhos com suas 4 esposas e sustentava todos, o que era muito honrado da parte dele. Mas, como consequência disso, dirigia um carro com uns 20 anos de idade e morava no 4º andar de um prédio sem elevador em West Side. Levar um tiro no estômago tinha melhorado sua situação financeira imensuravelmente. Ele disse que se mudaria para um bairro melhor no próximo mês. Achei que talvez pudéssemos jantar juntos depois do trabalho. Você sabe, algo simples. Estou numa dieta vegana agora. Ah, é mesmo? Ela tentou parecer interessada só para ser gentil. Você faz colonterapia? Todo cara esquisito que ela conhecia em Los Angeles fazia. Era a primeira pista de que não era o tipo de homem para ela. Não queria sair com um homem cujo bem mais estimado era uma bolsa de enema. Preferiria entrar num convento e, nesse ritmo, talvez o fizesse um dia. Era algo que se tornava cada vez mais atraente. Não faço. Acho que são mais populares no Oeste que aqui. Tenho um amigo no Match Point que faz isso toda hora. Você faz, Tammy? Na verdade, não faço. Sou viciado em junk food. Minha ideia de comida gourmet é KFC e tenho um vício incrível por bolinhos recheados. Sou assim desde criança. Colonterapia seria um desperdício comigo. Que pena. Ele pareceu lamentar por ela, depois baixou a voz. Já encontrou Jesus, Tammy? Onde? Debaixo da escrivaninha? Ela tinha que encontrá-lo? Ele não estava por toda parte? Acho que posso dizer que sim, respondeu educadamente. A religião tem sido importante para mim desde criança. Não sabia mais o que lhe dizer, e de certa forma era verdade. Tinham frequentado escolas católicas quando eram crianças, mas não era mais devota, embora acreditasse. Mas você é cristã? Ele foi enérgico ao encarar Tammy, que tentou não olhar para o cabelo dele, que também era mal pintado. Fez uma notinha mental de lhe arranjar um cabeleireiro decente também. Não sabia porque não tinha notado antes o quanto a cor do cabelo dele era péssima. Ficou distraída demais com aquele aplique ruim. Sou católica, respondeu tranquilamente. Não é a mesma coisa. Ser cristão é muito mais que isso. É uma maneira inteiramente nova de pensar, de ser, de viver. Não é apenas religião. Sim, isso eu concordo com você. Tentou olhar o relógio discretamente. Tinha uma reunião da emissora em 4 minutos, para evitar uma greve. Era importante, não podia perdê-la. Acho que devíamos conversar sobre isso outra hora. Tenho uma reunião em 4 minutos. Exatamente. E o que me diz do jantar? Tem um ótimo restaurante vegano no West, na Rua 14. Que tal hoje à noite? Não. Lembra da minha política? Nada de homens do programa. Nunca quebrei essa regra e tenho que ir para a minha casa cuidar da minha irmã. Ela está doente? Ele ficou preocupado imediatamente. Tammy odiava o que estava para fazer, mas talvez a livrasse dele.
Com desculpas silenciosas a Anne, ela o fitou com melancolia. Ela é cega. Não gosto de sair e deixá-la sozinha. Ah, sinto muito. Não fazia ideia. Claro, que pessoa santa você é por cuidar dela. Mora com ela? Moro sim. Aconteceu este ano. E ela só tem 26 anos. Era patético usar a limitação da irmã tão vergonhosamente, mas estava num aperto. Poderia ter inventado uma avó agonizante também. Vou rezar por ela, garantiu ele, e por você. Obrigada, Ed. Tammy agradeceu com solenidade e foi para sua reunião com a emissora. Ele provavelmente era um homem bom, só era feio e esquisito. Sua especialidade, homens como ele, eram os únicos que chamavam para sair, fosse em Los Angeles ou em Nova York. Falou sobre isso com as irmãs naquela noite, enquanto lavavam pratos depois do jantar. Annie estava enxugando-os e colocando-os no lava-louça. Sabrina tinha conferido as vasilhas dos cachorros e visto que Annie os alimentara. Ela disse que Sabrina a tratava como Cinderela, mas a irmã mais velha não fez comentários. Tammy as deixou histéricas ao descrever Ed. Viu o que quero dizer? São esses os caras que me chamam para sair. Dentes esquisitos, apliques no cabelo, dieta vegana, adeptos de colonterapia lá por Los Angeles. Eu juro que não tenho um encontro com alguém normal há anos. Nem sei mais como é isso. Acho que também não sei, admitiu Candy. Todos os homens que conheço são bissexuais ou gays. Gostam de mulheres, mas gostam mais de garotos. Nunca mais vi caras héteros. Annie não disse nada. Sentia-se completamente fora da competição desde o acidente no verão. Normalmente, depois de terminar com Charlie, teria começado a sair novamente em poucos meses. Agora, sentia que isso não existia mais para ela. O único homem com quem conversara nos últimos meses era seu amigo Baxter na escola. A vida amorosa dele era muito mais animada que a sua. Ele tinha um namorado. Ela tinha certeza de que nunca mais teria um. A única na família que não pode reclamar é a Sabrina, comentou Candy. Chris é o homem normal que conheço. O único. Eu também, concordou Tammy. Normal e legal. É uma combinação invencível. Quando conheço sujeitos normais, ou ao menos homens que parecem ser, descubro que são uns babacas ou casados. Acho que poderia começar a sair com um dos participantes do programa. Ela contou sobre o incidente naquela manhã e Sabrina balançou a cabeça. Ainda não conseguia acreditar que Tammy tinha aceitado produzir aquele programa. Desistir do trabalho que tinha antes havia sido um grande sacrifício para ela. Pouco falava sobre isso, mas todas estavam cientes. O programa em que trabalhava agora estava na ponta oposta do espectro de sublime a ridículo. Tammy nunca reclamou, levava isso numa boa e estava feliz por ter encontrado um emprego. E Irving Solomon, o produtor executivo, era um homem razoavelmente decente com quem trabalhar. Outro homem convidou Tammy para sair na semana seguinte. Este era extremamente atraente, casado e estava traindo a esposa, embora tivesse explicado que tinham um casamento aberto e que ela compreendia. Ela talvez, concordou Tammy. Eu não. Não é meu estilo, mas obrigada. Ela o dispensou, sentindo-se mais insultada que lisonjeada.
Sempre se sentia assim quando homens casados a convidavam para sair, como se fosse uma prostituta barata com quem pudessem se divertir antes de voltar para as esposas. Se um dia encontrasse alguém, o que estava começando a parecer improvável, queria que fosse um homem só dela, não alguém roubado ou emprestado de outra. Tinha acabado de fazer 30 anos, mas ainda não estava em pânico. No aniversário de 35 anos de Sabrina, ela e Chris viajaram um fim de semana e ele lhe deu um belo bracelete de ouro da Cartier, que ela passou a não tirar mais do braço. As coisas estavam, como sempre, confortáveis entre eles, embora ele dormisse por lá com menos frequência do que quando ela morava sozinha. Ela o lembrava com regularidade que era apenas por um ano, até Annie se adaptar. E Chris raramente fazia comentários ou reclamava. A única coisa que às vezes o incomodava era Candy vadando pela casa seminua, alheia ao fato de que havia um homem em meio a elas. Tantas pessoas viam seu corpo nu ou em topless durante desfiles de alta costura ou em ensaios fotográficos que ela realmente não se importava. Mas ele sim. E embora as amasse, o bando de cadelas que dava nos nervos, isso e a falta de privacidade pelo fato de Tammy agora viver no mesmo andar. Aquilo às vezes era desafiador para ele. A única coisa que desconcertou a todos foi o homem com que Candy chegou em casa no começo de novembro, quando voltou de um ensaio de 3 dias no Havaí. Sabrina disse já ter lido sobre ele. Tammy nunca tinha ouvido falar dele e Annie disse que ele lhe dava uma sensação macabra. Mas como não podia vê-lo, não podia apontar o quê. Disse que ele soava falso, como Leslie Thompson, quando visitou o pai com a torta. O tipo de doçura excessiva e transbordante, como Annie descreveu, quando na verdade existia outra coisa em mente. Ele disse que era um príncipe italiano e falava com sotaque. Príncipe Marcello di Stromboli. Não soava real para Sabrina, e todos ficaram chocados ao perceber que ele tinha 44 anos. Candy disse que o viu pela primeira vez em Paris, numa festa que Valentino deu, e conhecia uma modelo que tinha saído com ele e que tinha dito que era um homem muito bom. Ele levava Candy para todos os lugares mais badalados de Nova York e em algumas festas fabulosas. Apareceram nos tabloides quase imediatamente, e quando Sabrina questionou com ar preocupado, Candy disse que estava se divertindo muito. Tenha cuidado, avisou Sabrina. Ele é um cara bem mais velho. Às vezes, homens da idade dele se aproveitam de moças jovens. Não vá a um lugar qualquer com ele, nem se coloque em situações estranhas. Sabrina sentia-se uma mãe ansiosa o tempo inteiro, e a irmã caçula riu. Não sou burra, tenho 21 anos. Vivo sozinha desde os 19. Conheço homens como ele o tempo inteiro, alguns muito mais velhos. E daí? O que acha que ele está querendo? Perguntou Sabrina a Tammy com ar preocupado dias depois. Eles tinham aparecido na revista W, em vários tabloides e na página de fofocas do Post nas últimas 2 semanas, mas não havia como negar que Candy era uma modelo famosa e ele um socialite conhecido em Nova York. Tinha uma mãe que fora uma atriz italiana conhecida e possuía um título. Príncipes estavam em alta nos círculos sociais elevados e faziam as pessoas ignorarem uma profusão de pecados.
Tinha ido várias vezes pegar Kendi em casa e tratava as irmãs como se fossem criadas que abriam a porta.